Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos para a leitura da palavra que está em Provérbios 18, 21, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A murmuração é um dos pecados que mais atrasa o propósito de Deus na vida do ser humano. O exemplo mais enfático desta afirmação está escrito em Números 14, 27, que diz assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Aqui é Deus falando, misericórdia. O que deveria ser uma viagem de poucos dias tornou-se uma peregrinação de 40 anos por causa de um coração que se recusava a confiar e a ser grato a Deus pelo que já havia recebido. A importância de declarar palavras alinhadas com a palavra de Deus não reside em uma fórmula mágica de otimismo humano, mas sim em um princípio espiritual estabelecido pelo próprio Criador. Olha a profundidade do que está escrito no versículo em destaque: a morte e a vida estão no poder da língua. Quando escolhemos declarar palavras de vida, estamos, na verdade, exercendo o que a Bíblia chama de confissão de fé. Não se trata de negar a realidade, nem ser indiferente ao sofrimento alheio. Definitivamente não é isso. Mas quando liberamos palavras positivas, demonstramos que os nossos lábios estão em conformidade, alinhados com a palavra de Deus. Hebreus 10, 23 nos exorta: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Há uma conexão direta entre o que falamos e a nossa capacidade de permanecer firmes em tempos de provas. Quando a situação ao nosso redor parece caótica, a tendência natural é descrever o caos. Mas devemos seguir o exemplo que Deus nos deu, que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Está escrito lá em Romanos 4,17. Olha só. Isso não é negar a realidade, repito, mas sim estabelecer a supremacia da verdade de Deus sobre a realidade passageira. Além disso, nossas palavras afetam diretamente nossa saúde, sim, física, emocional e até mesmo espiritual. Palavras de gratidão, de ânimo e de bênção liberam a paz de Deus em nosso interior. Por outro lado, a murmuração e as palavras de derrota funcionam como um veneno que contamina o nosso espírito e afasta a percepção da presença de Deus. Jesus, em Mateus 12:34, nos diz: a boca fala do que está cheio o coração. Assim, o exercício de vigiar com a nossa boca, com o que dizemos, em última análise, é um exercício de cuidar do que permitimos entrar em nossos corações. Sabemos que temos que guardar o nosso coração. Se não guardar, o que entra? É o que sai da nossa boca. Que possamos aprender a cada dia mais a alinhar nosso comportamento com a palavra de Deus, certo de que o fruto que comeremos amanhã depende das sementes que plantamos hoje. Pense nisso.
Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez rendemos graças a Ti, Senhor, pela Tua palavra que vem nos corrigir, nos confrontar e ao mesmo tempo nos estimular, ó Pai, a permanecermos firmes na fé. Meu Pai, não devemos olhar para as circunstâncias adversas, mas sim para o Senhor Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Pai, perdoa todas as vezes que abrimos os nossos lábios para reclamar, para murmurar, Senhor. Murmurar da saúde, murmurar da situação financeira, murmurar do emprego, murmurar da casa onde mora, murmurar do carro onde anda, murmurar dos filhos. Pai, quanta murmuração o teu povo, meu Pai, diariamente permite sair dos seus lábios, o que demonstra que os corações estão cheios, meu Pai, de coisas negativas. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, com o teu poder, Espírito Santo, limpa os nossos corações, limpa, remova toda impureza, tudo aquilo que nos contamina, e que dos nossos lábios possam sair palavras que edificam, palavras que motivam, e não palavras de derrota, Senhor. Pois a Tua palavra nos diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, Senhor, nós não somos um pobre, miserável. Oh, meu Pai, nós somos filhos do Senhor, dono do ouro e da prata, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Senhor, tudo está em Tuas mãos, tudo, Pai. E nós entregamos as nossas vidas, os nossos sonhos, projetos, os nossos corações e os nossos lábios, e te pedimos, cuida de nós, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, meu amado irmão, minha amada irmã, sejamos vigilantes com o que entra no nosso coração, porque o que entra vai sair pela boca, amém? Tenha um ótimo e abençoado dia na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.